Oi, pessoal, tudo bom? Bom, como nós havíamos combinado na última aula, na aula de quarta-feira, né? Então, hoje, essa nossa aula ela vai ser uma aula assíncrona, na qual, então, eu estou disponibilizando esse link no qual vocês estão assistindo o vídeo dessa aula, certo? Bom, então a gente vai dar continuidade na questão de fundamentos da internet, no qual eu vou explicar mais alguns conceitos, né? Alguns a gente já viu um pouquinho, uma leve introdução na quarta-feira, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre alguns outros também. E no final dessa aula, então a gente vai ter uma atividade que eu vou pedir para essa atividade vocês fazerem até segunda-feira. Então, segunda-feira, durante a aula, vocês vão entregar ela para mim. Bom, vamos dar andamento aqui então. Ó, primeiro a gente estava falando, né, na quarta-feira sobre protocolos, né, protocolo TCP/IP, e a gente viu rapidamente alguns serviços de comunicação. Então, um dos protocolos de comunicação que a gente tem é o HTTP. Então, sigla de Hypertext Transfer Protocol. Então, protocolo de transferência de hipertexto. Vocês já devem ter visto quando a gente acessa uma página de internet que vai aparecer HTTP ou HTTPS antes do endereço. Então, é esse protocolo, ele significa então que está sendo feita uma transmissão, né, uma transferência de hipertexto. Ó, é um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores, principalmente na WWW, na World Wide Web, que é a internet. Então, ó, utilizado para transferências de página HTML do computador para a internet. Então, por isso, os endereços dos websites, o URL também, né, utilizam a expressão http://. Então, sempre que eu utilizar, ele vai estar indicando que ele vai fazer uma transferência de uma página HTML. O que é uma página HTML? HTML vai ser o padrão de páginas utilizados na internet. Então, quase todas as páginas que a gente faz na internet são padrão HTML. Okay? Isso a gente vai ver mais adiante. Se der tempo, a gente vai ver um pouquinho de programação para HTML, isso aí direitinho, certo? O outro modelo que a gente tem, isso também você já deve ter observado, é o HTTPS. Então é a sigla em inglês para Hypertext Transfer Protocol Security, que então significa protocolo de transferência de hipertexto seguro. Então, normalmente quando a gente acessa uma loja, fazer uma compra online, tem muitos sites normais também que utilizam. Então, é uma segurança desse protocolo. Então, essa é a versão mais segura do protocolo de transferência de dados entre redes de computadores na internet, pois faz a encriptação de dados fornecidos e requer a autenticação dos servidores. O que é a encriptação? Ele esconde esses dados, tá? Para que eles não sejam facilmente acessados. O HTTPS é a combinação dos protocolos HTTP e o SSL, que é Security Sockets Layers. Tá? Então ele faz essa segurança do protocolo HTTP. Bom, dando continuidade, a gente tem o outro protocolo, também a gente tinha visto rapidamente na aula passada, né? O FTP, então, File Transfer Protocol, protocolo de transferências de arquivos. Tá? Uma forma bastante rápida e versátil de transferir qualquer tipo de arquivo. Posso abrir ele num navegador? Posso, sem problema nenhum, onde ele vai mostrar as pastinhas e arquivos que eu tiver num determinado site. É claro, ele tem que estar habilitado, né? E tem também aplicações que eu utilizo somente para FTP, sem navegar num browser, certo? Então, mais uma definição aqui, URL, né? Uniform Resource Locator, é o termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa como localizador uniforme de recursos. Então, é um endereço virtual, né? O caminho que está indicando o
que o usuário está procurando, tá? E pode ser tanto um arquivo, como uma máquina, uma página, um site, uma pasta. O URL também pode ser o link ou endereço de site. Por exemplo, então ali o YouTube, né? Esse é o URL, é o endereço do YouTube. Ah, eu posso dizer que eu tenho uma pasta na rede, a URL de caminho dessa para mim achar essa pasta, para achar esse arquivo. Tá? Então, quando a gente usa URL, é essa expressão. Ok. Bom, outra coisa também é o domínio, né? O domínio é um conjunto de caracteres que funciona como um ponto de referência para que todas as pessoas encontrem o seu site na internet. Então, vai ser o endereço que eu tenho desse site. Tá? O facebook.com é o domínio para acesso do Facebook. O navegador de internet não é capaz de compreender o domínio de internet. Vocês lembram que a gente tinha falado lá do número IP, né? Também a gente falou. Todo site ele tem um número IP, porque ele está sendo acessado em algum local, um dispositivo. Então, nós temos um outro carinha aqui que faz o serviço, ó, de transformar os números de IP em endereços. Esse é o servidor DNS, Domain Name Server. Tá? Então, ó, ele diz para o navegador que o endereço real do Facebook é tal. Isso a gente pode até ver quando a gente faz algumas consultas na internet. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Vamos ver. Vamos pensar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá. Research.facebook.com. Quando eu uso esse comando, já vou até cancelar ele aqui, que não preciso executar todo. O que ele faz? Ele compara o endereço do Facebook, né, e ele acha na internet esse número IP. Então ele converte aquele nome do domínio para o número IP, que é o número do servidor que vai estar hospedado no Facebook. E assim ele faz essa conversão através do DNS. Certo? Vamos sair então aqui. E vamos dar sequência para o próximo item. Outro item que a gente vai ter então são os favoritos, né? Então, são hiperligações, são os links que são guardadas em um navegador para serem consultadas, abertas ou enviadas mais tarde. Daqui a pouco tu viu um site que tu gostou, tu quer salvar, tu pode salvar nos favoritos, tanto do celular como no navegador do computador, né? Geralmente os favoritos podem passar de um navegador para outro, ou ainda há maneiras de passar de um computador para outro, ou até no smartphone. Normalmente quando tu vai no Chrome, tu escolhe se tu quer salvar ele, em qual dispositivo tu quer salvar. Mas isso, precisa ter a sincronização de navegadores. Certinho? Vamos lá. Isso aqui foi uma questão que até foi falada na aula, né? Foi questionada, que a gente fala um pouquinho mais, né? Então, sobre os cookies, né? Já parou para pensar que ao entrar num site por mais de uma vez, alguns dos seus dados estavam gravados? Né? Idioma, informação de login ou senha, isso tudo tem a ver com cookies. Eles são responsáveis por armazenar as suas preferências, o que evita que você precise preencher tudo de novo a cada vez que acessa um site. E também aquela questãozinha que a gente falou na aula, né? Daqui a pouco eu fiz uma pesquisa de um produto que eu quero pesquisar, eu quero comprar, né? Então ele vai ter essas preferências disso. Vamos ver aqui então. E-mails. Tá? O e-mail significa electronic mail, né? Correio eletrônico. Então os endereços vêm com um arroba, né? Aquele A que é envolto por um semicírculo, logo depois do nome do usuário. Em inglês, essa arroba é lida como at, que significa o termo em. Isso significa que o usuário está em um determinado domínio. Tá? Então, sempre no e-mail vai ter o arroba.
Ainda falando de e-mail, ó, esse termo e o próprio e-mail, como conhecemos hoje, foram inventados por Ray Tomlinson, um programador dos Estados Unidos. Também temos o webmail, né? Serve para enviarmos e recebermos e-mail a partir de um site. Então eu não preciso ter um programa para ler e-mails instalado no meu computador. Eu acesso a internet e utilizo esse serviço de webmail. A grande maioria dos que a gente utiliza hoje é com base em um webmail. Tá? Os exemplos mais conhecidos de webmail são Gmail, Yahoo Mail, entre outros. Vamos lá. Uma coisa também importante que a gente tem, ó, é spam. Quem já ouviu falar em spam? Né? É bem comum isso aí. Ó, o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Então tu recebe aqueles e-mails de propaganda que tu não fez cadastro, né, para comprar isso, comprar aquilo. Né? Então a gente considera isso como spam. Ele ficou famoso ao ser considerado um tormento para os usuários de e-mail, impactando na produtividade de funcionários e degradando o desempenho de sistemas de rede. Então, hoje tem até sistemas que ajudam a burlar, né, o recebimento desses spams. Né? Então, eles bloqueiam grande parte dos spams. Mas, mesmo assim, ainda se recebe bastante coisa nesse sentido. Então, aqui falando um pouco sobre o CGI.br, é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, é o órgão que regula a internet no país. Né? Então, tem a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso de desenvolvimento da internet no Brasil e diretrizes para execução de registros de nomes de domínio, alocação de endereços IPs, né, do Internet Protocol, e a administração pertinente ao domínio de primeiro nível, né? O que a gente utiliza, os sites que tem o .br no final. Né? Então, todos os sites .br são domínios de primeiro nível porque pertencem ao Brasil. Outra parte é o NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Foi criado para implementar as decisões e os projetos do CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da internet no país. Então, as atribuições dele: registro e manutenção de nomes de domínio que usam o .br e a distribuição de números do sistema autônomo, o ANS, e endereços IPv4 e IPv6 no país por meio do registro. Então, como a gente já havia falado, né? Então, cada região no mundo, cada país tem um bloco de endereços IP. Então, com base nesse endereço IP, eu consigo saber em qual país está localizado aquele computador, aquele dispositivo. Então, o Brasil também tem um bloco de endereços IPs que a gente pode utilizar, é uma faixa, né, de endereços. Ó, o tratamento e a resposta a incidentes de segurança em computadores envolvendo redes conectadas à internet no Brasil. Então, também a atribuição do NIC. Suporte técnico e operacional, a LACNIC, registro de endereços de internet da América Latina e Caribe. Então ele cuida de toda essa parte da América Latina e Caribe. Hospedar o escritório brasileiro do W3C, que tem como principal atribuição desenvolver padrões na web. A gente falou de HTML, né? Depois, se der tempinho nas aulas, a gente vai entrar um pouco nesse assunto. É um padrão que tu escreve uma página de internet, tá? E o W3C ele regulamenta a forma que tu escreve, tá? Para não ter muitas discrepâncias nos modelos. Outro item que também a gente falou, eu comentei na aula, é o Marco Civil da Internet, né? A lei que regula o uso de internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a internet, bem como determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Então, a gente olhar lá o Marco Civil, a gente vai ter várias informações sobre como a internet deve funcionar no Brasil. Então, obrigações e direitos de provedores, de usuários, do Estado perante a esse
sentido. Isso aí vocês podem consultar na internet, tem o site, vai constar a lei na íntegra para isso. Agora, falando um pouco de Web 2.0, o objetivo é fornecer aos navegadores mais criatividade, compartilhamento de informações e, mais que tudo, colaboração entre eles, fazendo com que esses usuários tornem parte dessa revolução. Com base nesses conceitos, explodiram serviços de relacionamentos sociais, páginas repletas de vídeo, wikis, blogs e outros serviços, com um traço em comum, a participação efetiva do usuário nos dois sentidos de tráfego de informação. Recebe-se o conteúdo dinâmico e fornece o mesmo tipo de informação com a mesma finalidade. O que significa isso? Né? Logo quando a internet surgiu, principalmente também aqui no Brasil, era uma informação. O usuário não tinha como contribuir com isso. A menos que tivesse um servidor para hospedar a página. Né? Então, a utilização, o que aconteceu no passar dos anos? A presença da contribuição dos usuários acabou sendo fundamental. E esse tipo de troca de informação é considerada a Web 2.0, certo? Onde eu tenho uma informação, mas eu interajo com aquela informação, eu consigo contribuir e criar novas informações. Tá? Redes sociais, a gente já falou na aula, duas ou três aulas dedicadas a isso. Ó. Só relembrando, no mundo virtual são sites e aplicativos que operam em níveis diversos, como profissional, relacionamento, entre outros, mas sempre permitindo compartilhamento de informações entre pessoas e ou empresas. Então, aqui, falando um pouquinho sobre a utilização da população mundial em internet, ó, a população mundial, 210,4 milhões de pessoas, né? Isso aqui nós estamos falando a nível Brasil, tá? Então, onde desse total, 139,1 acessam a internet, né? Ativos nas redes sociais ou mídias sociais, 122 milhões. Mobile subscriptions, né? Então, os cadastros de chips de telefone, 239 milhões, então mais que a população, né? E atividade nas redes sociais, 110 milhões. Ok. Aqui também falando um pouco sobre a utilização das redes sociais, né? Que aquilo são coisas que a gente já falou na outra aula. E aqui no nosso final, né, antes da nossa atividade programada, falar um pouco sobre internet das coisas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre internet das coisas, né? Mas vamos falar rapidamente aqui, ó. É o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si com os usuários, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Desde um relógio, uma geladeira, até carros, máquinas, computadores e smartphones. Qualquer utensílio que você consiga imaginar pode, teoricamente, entrar para o mundo da internet das coisas. Certo? Com base nesse tema da internet das coisas, nós vamos fazer a atividade, que essa atividade também vai estar liberada lá no Blackboard para vocês darem uma olhadinha. Tá, então eu vou passar lá no Blackboard e eu vou mostrar o exercício e explicar um pouquinho melhor para vocês, certo? Bom, aqui para mim ele está aparecendo como inativo, mas para vocês ele vai já aparecer como ativo. Né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Ó, então, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Conforme o último material disponibilizado, aqui eu tenho que alterar essa data, né? Deixa eu já fazer a alteração dela, para não dar confusão. Não é 23, é 26. Tá? Vamos já fazer isso aqui para não gerar dúvidas. Ó, conforme o material disponibilizado no dia 26/3, um dos tópicos abordados foi sobre a internet das coisas, IoT, tá? Internet of Things. Tá? É inegável que essa nova modalidade de acesso à internet traz muitos benefícios
no acesso da informação, fazendo com que possamos acessar diversos dados dos mais variados tipos de dispositivos. Segue um vídeo que achei no YouTube ajudando na compreensão melhor dos conceitos. Então, um videozinho do Tecmundo, bem simplesinho, falando sobre internet das coisas, bem curtinho, inclusive. Tá? A atividade, ó, para o envio. Realize uma pequena pesquisa para descobrir que tipos de equipamentos do nosso cotidiano podem acessar a internet. Vocês vão ver quais têm acesso à internet. Procure quais deles estão disponíveis para venda. Copie e cole os links das lojas e os preços. E o último item, é o item 3, aqui está como 2. Quais os benefícios que esses equipamentos podem trazer para a nossa vida? Então, num formato texto do Word, vocês vão colocar o nome de vocês e botar esses itens e preencher cada uma das informações. Bem simplesinho, né, pessoal? Certo? Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida, nós vamos tirar no início da próxima aula sobre isso, tá? E o envio dele será para a próxima aula no dia 29. Perfeito? Então, pessoal, o assunto que eu tinha separado para a nossa aula de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me avise. Vamos conversando. Então, desejo um bom final de semana a todos. Um abraço e se cuidem, tá bom?